E se Abraham Lincoln, mesmo após a morte, ainda estivesse tentando salvar a América? Essa pergunta, por mais estranha que pareça, ecoa por entre os salões silenciosos da Casa Branca. Há quem diga que, nas noites mais inquietas, um vulto alto e solene caminha pelos corredores presidenciais. Um espírito que não descansa, como se sua missão ainda não tivesse sido concluída. Abraham Lincoln, o presidente que guiou a nação por sua mais profunda divisão, pode ter deixado mais do que um legado histórico. Entre guerras, tragédias e visões, ele talvez tenha enxergado mais do que os livros de história se atrevem a registrar. Neste episódio, vamos explorar os relatos misteriosos que envolvem o fantasma de Lincoln na Casa Branca. Testemunhos de presidentes, primeiras-damas e funcionários que juram ter sentido, ou até visto, sua presença. Mas antes de mergulhar nessas aparições, precisamos entender quem foi esse homem e por que, mesmo após sua morte, ele continua sendo uma presença inquietante no coração da política americana. A jornada entre o visível e o invisível começa agora. Antes de falarmos sobre o espírito que vaga pelos corredores da Casa Branca, precisamos voltar ao século XIX, uma época de intensas transformações, conflitos internos e crenças que mesclavam razão e mistério. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, foi mais do que um líder em tempos de guerra. Ele se tornou um símbolo de integridade moral, coragem política e visão de futuro. Comandou o país durante a Guerra Civil Americana, o conflito mais sangrento da história dos Estados. E mesmo em meio ao caos, tomou a decisão histórica de abolir a escravidão. Um ato que dividiu profundamente o país, mas que moldou sua identidade moderna. Porém, o que poucos sabem é que Lincoln viveu em um tempo onde o sobrenatural também era parte do cotidiano. Na América do século XIX, o espiritismo ganhava força. O movimento espiritualista, que acreditava na comunicação entre vivos e mortos, se espalhava pelas casas mais influentes do país. Sessões mediúnicas, cartas psicografadas e visões espirituais se tornaram comuns, inclusive entre figuras políticas e intelectuais. Mary Todd Lincoln, esposa do presidente, foi uma dessas pessoas. Após a morte prematura de seu filho Willie, devastada pela dor, ela passou a buscar conforto em médiums. Participou de sessões espíritas dentro da própria Casa Branca, acreditando que ainda poderia ouvir a voz do filho. E Lincoln, embora cético aos olhos de alguns, não impediu essas práticas. Ao contrário, em alguns momentos pareceu envolvido, como se aquela ponte entre os mundos, entre o visível e o invisível, também falasse algo ao seu coração. Não era apenas a política que ocupava sua mente. Lincoln era conhecido por sua introspecção profunda, por períodos de melancolia e por uma sensibilidade que tocava as fronteiras do espiritual. Tudo isso construiu a base de uma figura histórica que, mesmo após a morte, ainda parece ter algo a dizer. Abraham Lincoln é frequentemente lembrado como o presidente que salvou a União, que enfrentou com coragem o monstro da escravidão e que pagou o preço máximo por suas convicções. Mas por trás do ícone político, havia um homem profundamente sensível, marcado pela dor, pelo silêncio e por experiências que, ainda hoje, desafiam explicações racionais. Muitos o veem como um líder racional e prático, mas os relatos que cercam sua vida, e principalmente os últimos anos de sua presidência, sugerem uma presença cada vez maior do invisível. A morte do filho, os sonhos enigmáticos, os períodos de solidão silenciosa, tudo parece apontar para uma alma que já espreitava as bordas entre dois mundos. Willie Lincoln, o terceiro filho do casal presidencial, morreu em 1862, aos 11 anos, vítima de febre tifoide. Sua morte não abalou apenas Mary Todd, que entrou em um estado de luto quase permanente, mas também Abraham. Pela primeira vez, o peso da guerra civil e da presidência foi superado pela dor da perda. Willie era o filho mais parecido com Lincoln, gentil, introspectivo, afetuoso. E sua ausência transformou a Casa Branca num lugar de lamentos profundos. Mary, em sua fragilidade emocional,
voltou-se imediatamente ao espiritismo, que à época era amplamente praticado, especialmente em momentos de perda. Não demorou para que ela começasse a organizar sessões mediúnicas dentro da própria residência presidencial. A primeira-dama, muitas vezes às escondidas, convidava médiuns e confidentes espirituais para tentar entrar em contato com o espírito do filho. Em uma dessas sessões, teria ouvido a voz de Willie sussurrar: "Mamãe, eu estou vivo e te espero." Para muitos, isso seria apenas fruto do desespero. Mas Lincoln começou a demonstrar curiosidade silenciosa por esses encontros. Ele raramente participava, mas em pelo menos 2 ocasiões, segundo relatos históricos e registros indiretos, ele teria assistido às sessões, sentado ao fundo da sala, observando em silêncio. O episódio mais conhecido e mais inquietante foi o sonho que Lincoln teve dias antes de ser assassinado. De acordo com seu relato, que foi transmitido a amigos íntimos, Lincoln sonhou que caminhava pelos corredores da Casa Branca e via soldados guardando um caixão no Salão Leste. No sonho, ele perguntou a um dos soldados quem havia morrido, e a resposta foi direta: o presidente. Ele foi assassinado. Ao acordar, perturbado, Lincoln compartilhou o sonho com sua esposa e com membros de seu gabinete. Alguns acharam que era apenas o reflexo da tensão política. Outros perceberam que havia algo mais. Um tipo de consciência que parecia ir além do simples pressentimento. A descrição do funeral no sonho coincidia com o local onde, dias depois, seu próprio corpo seria velado, após ser baleado por John Wilkes Booth. Um detalhe perturbador demais para ser ignorado. Esse não foi o único episódio onírico. Há relatos de que Lincoln costumava ter sonhos vívidos com paisagens distorcidas, cidades em chamas e vozes que ele não sabia de onde vinham, mas que, segundo ele, traziam mensagens. Durante os últimos anos da Guerra Civil, enquanto o país sangrava, Lincoln passou a se isolar cada vez mais. Em vez de buscar o alívio em jantares ou conversas políticas, preferia caminhar sozinho pelos corredores da Casa Branca, muitas vezes à noite, ou sentar-se por longos períodos em silêncio absoluto, perdido em pensamentos. Funcionários diziam que ele parecia conversar consigo mesmo. Outros afirmavam tê-lo visto falando baixinho, olhando para o nada. Teria Lincoln começado a ouvir algo? Ou alguém? Não faltam relatos de pessoas próximas descrevendo-o como alguém ligado a forças que não compreendiam. Alguns biógrafos modernos sugerem que Lincoln poderia ter uma forma de mediunidade inconsciente, uma sensibilidade espiritual intensa, mas que ele mesmo não compreendia totalmente. O fato é que quanto mais o conflito civil se agravava, mais introspectivo Lincoln se tornava. Em cartas e discursos, usava cada vez mais palavras como destino, missão, redenção, sacrifício. É como se ele já soubesse que não sobreviveria à guerra, mas que isso fazia parte de algo maior. O envolvimento da primeira-dama com o espiritualismo não ficou restrito à perda do filho. Mary Todd Lincoln continuou frequentando sessões, muitas delas conduzidas por médiuns populares da época, como Cora L. V. Scott e Nettie Colburn Maynard. Esta última, aliás, escreveu anos depois que teria canalizado mensagens diretamente ao presidente durante momentos decisivos da guerra. Nettie alegou que, durante uma sessão, o espírito de um estadista morto teria se manifestado por seu intermédio, orientando Lincoln a redigir a proclamação de emancipação dos escravizados. Isso, claro, é alvo de debates acalorados entre historiadores, mas para os espiritualistas é a prova de que Lincoln estava sim sendo guiado por forças do além. Mesmo que ele nunca tenha se declarado um espírita, é fato que tolerava e, por vezes, participava das práticas. E é igualmente claro que a morte não era para ele algo completamente opaco. Em seus discursos, há trechos que sugerem uma visão mais fluida da existência, como neste fragmento. Acredito que, no fim, todas as coisas misteriosas serão reveladas, que há um propósito em toda dor e que nosso tempo neste mundo é apenas parte de uma jornada maior. Vários colegas de Lincoln, mesmo os mais pragmáticos, deixaram registradas impressões curiosas sobre sua personalidade.
O secretário da guerra, Edwin Stanton, disse certa vez: às vezes, quando Lincoln falava, parecia que sua voz vinha de um lugar que não era deste mundo. Já o jornalista Noah Brooks, amigo pessoal do presidente, afirmou que Lincoln acreditava que o destino dos Estados Unidos era vigiado por algo superior e que sentia, por vezes, como se fosse apenas um instrumento. Esse tipo de sentimento ressoava profundamente com o pensamento espiritualista da época, onde líderes, médiuns e pensadores acreditavam que os grandes momentos da história humana eram inspirados por inteligências desencarnadas. Se Lincoln não era médium no sentido tradicional, era ao menos um canal de percepção sutil, alguém cujas decisões, palavras e silêncios vinham de um lugar mais profundo, talvez além da lógica racional. É impossível ignorar a forte presença da espiritualidade na trajetória de Lincoln. Do luto à solidão, dos sonhos às decisões que mudaram a história, ele parece ter vivido não apenas no mundo físico, mas também com um pé em outra dimensão, onde o tempo e a razão são dissolvidos. Mesmo aqueles que rejeitam qualquer explicação mística reconhecem: havia algo em Abraham Lincoln que o tornava diferente. Ele parecia sempre carregado de uma tristeza serena, de uma sabedoria melancólica, como se soubesse que sua jornada era curta, mas vital. E talvez seja justamente essa consciência, essa entrega silenciosa ao destino, que tornou sua presença tão marcante, mesmo após a morte. Porque enquanto outros líderes desaparecem com o tempo, o nome de Lincoln ecoa, reaparece, volta às manchetes e, segundo alguns, ainda caminha à noite pelos mesmos corredores que ele percorreu em vida. O que ele viu? O que ele sentiu? E o que afinal ele sabia? São perguntas que ainda permanecem abertas. A Guerra Civil Americana foi mais do que um conflito político e territorial. Foi um momento de ruptura espiritual, onde o destino de uma nação parecia pender entre luz e sombra. E no centro desse redemoinho estava Abraham Lincoln, um presidente que, mesmo cercado por conselheiros e generais, muitas vezes parecia caminhar sozinho, guiado por algo que nem ele conseguia explicar por completo. Há quem diga que Lincoln era um homem de previsões, não no sentido místico formal, como um médium em transe, mas alguém que sentia o tempo, como se sua alma estivesse sintonizada com os desdobramentos que ainda não haviam acontecido. E essa sensibilidade aparece com força no período mais sombrio da guerra. Desde o início de sua presidência, Lincoln demonstrava uma consciência quase dolorosa sobre os riscos que os Estados Unidos corriam. Ele não apenas previa os conflitos, ele os sentia com uma intensidade visceral. Em várias cartas e conversas privadas, deixava escapar frases como "um grande preço será pago" ou "a união custará mais do que estamos preparados para dar". Alguns interpretam isso como lucidez política, mas há quem veja ali algo mais profundo, uma premonição silenciosa. Quando ele dizia que a guerra estava escrita nas estrelas, era apenas uma metáfora? Ou Lincoln realmente acreditava que havia forças maiores conduzindo os acontecimentos? Para o povo comum daquela época, a ideia de destino era real. Para Lincoln, destino e dever estavam entrelaçados. E sua missão parecia ser a de tentar equilibrar um país à beira do colapso, mesmo que isso custasse sua própria vida. O episódio mais inquietante dessa percepção espiritual é o sonho que Lincoln teve poucos dias antes de sua morte. Já abordado brevemente, ele merece uma análise mais detalhada, pois seu simbolismo é forte demais para ser ignorado. Lincoln contou que, em sonho, caminhava pela Casa Branca e percebia um silêncio estranho. Viu guardas de luto, flores no chão e um caixão no salão leste. Aproximou-se e perguntou a um dos soldados: quem morreu? A resposta: o presidente. Ele foi assassinado. Pouco tempo depois, Lincoln foi baleado no Teatro Ford por John Wilkes Booth. Seu corpo foi velado exatamente no mesmo local do sonho, o salão leste da Casa Branca. O simbolismo se concretizou. Os detalhes, os espaços, o clima fúnebre, tudo estava ali como ele havia visto. Coincidência? Para os céticos, sim. Para os espiritualistas, era o claro sinal de uma mente conectada ao fluxo do destino.
Um espírito que já havia atravessado os limites do tempo linear. E o mais curioso, Lincoln não ficou em pânico com o sonho. Ele o contou com certa resignação, como se já esperasse o fim. Como se ele soubesse que sua morte seria necessária para selar simbolicamente o término da guerra. A guerra civil foi sangrenta. Mais de 600 mil mortos. Irmãos contra irmãos. Estados despedaçados. A dor estava em toda parte. Mas Lincoln via esse sofrimento como algo com um propósito maior. Uma espécie de purificação nacional. Em seu segundo discurso de posse, ele disse: "Se Deus quiser que continue até que toda a riqueza adquirida com 250 anos de trabalho escravo tenha sido consumida, e até que cada gota de sangue tirada pelo chicote seja paga com outra tirada pela espada, como foi dito há 3.000 anos, ainda se deve dizer: os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos por completo." Essas palavras não são de um político apenas. São de alguém que vê a guerra como um instrumento de equilíbrio cósmico, como se ele fosse apenas um canal para que uma justiça superior se manifestasse no plano humano. Esse tipo de pensamento aproxima Lincoln da figura de um profeta moderno, alguém que, mesmo sem dons sobrenaturais declarados, carrega em si uma consciência espiritual rara. E isso se refletia não só em sua liderança, mas em sua dor. Era Lincoln guiado por algo além? Muitos acreditam que sim. E não são apenas os espiritualistas modernos que defendem essa ideia. Vários estudiosos, inclusive historiadores sérios, reconhecem que Lincoln tomava decisões movido por intuições muito fortes, por sentimentos que ele mesmo não conseguia justificar racionalmente. Antes de grandes discursos ou batalhas importantes, ele se recolhia. Muitas vezes não dormia. Caminhava sozinho pelos corredores da Casa Branca, murmurando orações ou simplesmente olhando o horizonte. Os criados e guardas relatavam momentos em que ele parecia fora do corpo, alheio a tudo. É possível que essas intuições fossem verdadeiros lampejos mediúnicos? Seria Lincoln uma espécie de canal? Alguém cujas decisões eram moldadas por forças invisíveis? Para os espiritualistas, a resposta é clara: sim. Para outros, ele era apenas um homem de grande empatia, cuja sensibilidade emocional permitia captar o clima espiritual da época. De qualquer forma, é inegável que havia em Lincoln uma conexão diferente com a realidade. Uma espécie de radar invisível, que o tornava não apenas um político eficiente, mas um guardião silencioso da alma americana. Mesmo depois de sua morte, Abraham Lincoln não descansou completamente. Pelo menos é isso que sugerem dezenas de relatos vindos de dentro da própria Casa Branca. Testemunhos que atravessaram gerações, conectando presidentes, primeiras-damas, funcionários e até membros da segurança presidencial. A figura de Lincoln, alta, magra, com sua cartola característica e expressão solene, teria sido vista diversas vezes, especialmente em períodos de crise política ou nacional, como se, mesmo após a morte, ele ainda se sentisse responsável pela nação que tentou manter unida a qualquer custo. Um dos casos mais conhecidos é o de Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt, presidente durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Embora ela mesma dissesse nunca ter visto Lincoln diretamente, relatava uma presença constante em um dos quartos onde ele costumava escrever. Sentia uma energia, um frio inexplicável, como se estivesse sendo observada. Já Grace Coolidge, esposa do presidente Calvin Coolidge, foi mais direta. Afirmou ter visto claramente a figura de Lincoln olhando pela janela do Salão Oval, com as mãos atrás das costas, como se refletisse sobre o destino do país. Outros relatos incluem Winston Churchill, que teria se hospedado na Casa Branca e, ao sair do banho, viu Lincoln sentado ao lado da lareira. Churchill, sempre espirituoso, teria apenas dito: "Boa noite, senhor presidente. Parece que tenho a desvantagem", antes de se retirar com elegância britânica. Funcionários da Casa Branca, ao longo do século XX, também relataram ouvir passos no andar superior, ver portas abrindo sozinhas e sentir uma presença em certos corredores, especialmente próximo ao quarto que Lincoln ocupava. As teorias são muitas.
a mais recorrente sugere que o espírito de Lincoln permanece como um guardião silencioso da democracia americana. Que sua alma, profundamente ligada à missão de unir um país dividido, simplesmente não consegue se desligar da luta. Uma luta que, de certa forma, ainda continua. Outros acreditam que ele ainda busca justiça completa, ou que está preso por um apego ao cargo, ao dever, à dor da guerra. Seja qual for a explicação, sua presença fantasmagórica é tida, por muitos, como um sinal de que certas almas não se vão quando a missão ainda não terminou. A morte de Abraham Lincoln não foi apenas o fim trágico de um presidente. Foi o encerramento simbólico de uma era e, para muitos, o sacrifício final de uma alma em missão. Lincoln caiu dias após o término da Guerra Civil, quando a União finalmente havia sido preservada, como se seu propósito de vida estivesse cumprido. Mas o que poucos se perguntam é: e se sua morte foi mais do que uma coincidência histórica? E se Lincoln sabia e aceitou seu fim como parte de algo maior? Este é o ponto de encontro entre o visível e o invisível, onde a história se curva diante do mistério, onde a espiritualidade lança novas luzes sobre os eventos que até hoje moldam os Estados Unidos. Na noite de 14 de abril de 1865, Lincoln foi ao Teatro Ford, acompanhado de sua esposa. Estavam exaustos, mas havia um certo alívio no ar. A guerra estava vencida, a união mantida. Lincoln, porém, estava pensativo. Um silêncio pesado o envolvia nos dias anteriores, mais intenso do que o habitual. John Wilkes Booth, ator e simpatizante confederado, aproximou-se sorrateiramente da varanda presidencial e disparou a queima-roupa. Lincoln não reagiu. Não houve tempo para palavras, gestos ou resistência. Foi como se ele já estivesse pronto para partir. Logo após o atentado, ele foi levado a uma casa próxima, onde faleceu ao amanhecer. Um médico que o acompanhou diria depois que Lincoln parecia sereno, como se apenas dormisse, ou tivesse reencontrado o que buscava. O país mergulhou no luto, mas espiritualmente, algo maior estava acontecendo. Vários médiuns da época relataram sentir uma ruptura no campo espiritual da América. Alguns diziam que haviam sido avisados em sonhos, outros que sentiram uma força deixando o plano terreno. A morte de Lincoln não foi apenas uma perda, foi uma passagem. Mary Todd Lincoln jamais se recuperou do trauma. Já fragilizada pela perda do filho Willie, entrou em colapso emocional após a morte do marido. Mas, curiosamente, ela passou a relatar que recebia mensagens de Abraham em sessões mediúnicas. Em cartas confidenciais, dizia ouvir a voz dele durante os sonhos, e em algumas sessões afirmou ter sentido sua mão segurando a dela. Um médium teria dito a ela: ele não partiu completamente. Abraham vigia esta nação como um sentinela espiritual. Sua alma permanece atenta. Mary acreditava nisso com fervor. Inclusive declarou a uma amiga íntima: ele sabia, ele sempre soube, desde o início, e aceitou seu destino como aceitamos a chegada da noite. Durante os anos seguintes, continuou a buscar contato espiritual com o marido, recebendo mensagens que considerava orientações, não apenas para si, mas para o futuro do país. O impacto da morte de Lincoln não foi apenas político, foi quase religioso. Em vários estados, pessoas se reuniam em silêncio para acender velas, recitar orações ou simplesmente chorar. Era como se tivessem perdido um profeta, e não apenas um presidente. Havia uma percepção coletiva de que Lincoln havia se tornado um mártir da União, e para muitos, um espírito protetor. Jornais e panfletos da época começaram a descrever visões e sonhos com o presidente. Homens e mulheres comuns diziam tê-lo visto em campos floridos, vestido de branco, caminhando em direção à luz. Crianças afirmavam que ele aparecia em sonhos para dizer: tudo ficará bem, continuem. Esse fenômeno, embora pouco registrado pelos historiadores tradicionais, se tornou comum nos meses seguintes à sua morte. Espiritualistas e religiosos começaram a sugerir que a alma de Lincoln havia sido elevada a um papel quase sagrado, como guia espiritual da reconstrução.
O período pós-Guerra Civil foi um dos mais desafiadores da história americana. Embora a escravidão estivesse abolida e a União preservada, o país estava profundamente ferido. O Sul arrasado, o Norte cansado, e uma nação inteira dividida entre vingança, dor e incerteza. E aqui novamente surgem relatos espirituais conectando Lincoln ao futuro da América. Médiuns e sensitivos começaram a afirmar que recebiam mensagens do espírito de Lincoln, alertando sobre os desafios que viriam: racismo persistente, violência política e até mesmo a necessidade de uma nova união espiritual entre os americanos. Alguns desses relatos foram publicados em jornais espiritualistas entre 1866 e 1870. Em uma dessas mensagens, atribuída ao espírito de Lincoln, lia-se: "A guerra terminou, mas o espírito de divisão permanece. Não deixem que a chama da liberdade apague em meio ao ódio." Outros relatos falavam sobre a importância da educação, da cura emocional do país e de líderes futuros que viriam guiados pelo mesmo ideal de justiça moral. Essas mensagens eram vistas por muitos como profecias pós-morte, e embora não fossem aceitas oficialmente, influenciaram uma parcela significativa da população que via na espiritualidade um caminho legítimo de orientação nacional. Com o tempo, a imagem de Lincoln transcendeu o homem histórico, tornou-se símbolo, um arquétipo, um guia silencioso invocado sempre que os Estados Unidos enfrentavam rupturas internas. Durante os movimentos dos direitos civis, nos anos 1960, Martin Luther King Jr. fez seu famoso discurso "I Have a Dream" aos pés do Memorial de Lincoln, como se pedisse permissão ou força a quem lutou antes dele. Nas crises políticas do século XX e XXI, Lincoln é frequentemente citado, estudado, revisitado. Mas além das análises racionais, existe uma camada mais sutil, uma presença, a sensação de que ele nunca se foi completamente. Presidentes recentes, como Ronald Reagan e Barack Obama, relataram sentir o peso do retrato de Lincoln na sala presidencial. Obama, inclusive, escreveu em suas memórias que, em momentos decisivos, olhava para a figura de Lincoln buscando força e clareza. Isso é apenas simbolismo? Ou existe, de fato, uma conexão energética que permanece ativa entre o espírito de Lincoln e a alma dos Estados Unidos? No plano espiritual, algumas escolas acreditam que certas almas assumem missões não apenas enquanto vivas, mas também após a morte. Que alguns espíritos, por força do compromisso ou da evolução, permanecem ligados a determinados povos, causas ou territórios. Lincoln se encaixaria nessa descrição. Sua morte, tão sincronizada com o fim da guerra, sugere não apenas uma coincidência, mas um ato de liberação espiritual. Ele cumpriu sua missão terrena, e ao partir, seu espírito assumiu outra função, a de consciência coletiva, guia invisível e sentinela de um ideal. E é por isso que seu nome, sua imagem e, segundo muitos, sua própria presença continuam a emergir sempre que a nação se vê à beira do abismo. Abraham Lincoln foi, sem dúvida, uma das figuras mais complexas da história americana. Mas sua complexidade vai além da política, além das decisões de guerra, além dos discursos que ecoam até hoje. Para muitos, Lincoln não foi apenas um grande líder. Foi um espírito desperto, alguém que viveu entre dois mundos, guiado por forças que desafiavam explicações convencionais. Mas o que, afinal, ele realmente sabia? Essa pergunta alimenta dezenas de teorias, das mais acadêmicas às mais esotéricas. Há estudiosos que acreditam que Lincoln possuía um tipo de mediunidade inconsciente, uma sensibilidade emocional tão profunda que o conectava com o que estava por vir. Outros sugerem que ele tinha acesso a planos de consciência elevados, o que explicaria seus discursos visionários, sua intuição política e sua tranquilidade diante da própria morte. Há ainda quem acredite que ele recebia orientação espiritual direta, especialmente durante os momentos mais críticos da Guerra Civil. Essas pessoas apontam para seus longos períodos de silêncio, seus sonhos premonitórios e suas palavras que muitas vezes soavam como se viessem de um lugar maior do que ele. Mas,
entre todas as possibilidades, uma teoria se destaca: a de que Lincoln era um espírito em missão, que ele encarnou com o propósito claro de conduzir os Estados Unidos por seu momento mais sombrio e que, ao cumprir essa missão, simplesmente retornou ao plano espiritual para continuar atuando, agora de forma invisível. Para os espiritualistas contemporâneos, isso não é apenas possível, é esperado. Espíritos altamente evoluídos, segundo diversas tradições, reencarnam em momentos de crise para ajudar a humanidade a atravessar períodos de transição. E fazem isso sem alarde, com humildade, muitas vezes pagando um preço alto. No caso de Lincoln, esse preço foi a solidão, o luto, a incompreensão e, por fim, o assassinato. Mesmo para os céticos, é difícil negar que sua presença histórica tem um peso diferente. Há algo em sua biografia, nos silêncios, nas visões, na dor, que foge do comum. Algo que sugere que Lincoln sentia mais do que dizia e que sua conexão com o invisível era tão natural quanto sua firmeza diante do caos. Talvez nunca saibamos com certeza, mas talvez isso faça parte do mistério. Porque, como tudo que envolve o sagrado, a missão de Lincoln talvez nunca tenha sido explicar, mas inspirar. Ao longo desta jornada pelo mundo misterioso de Abraham Lincoln, descobrimos muito mais do que fatos históricos ou simples relatos de sua vida. Mergulhamos em uma dimensão onde o passado e o além se entrelaçam, onde a liderança e a espiritualidade se fundem numa missão que ultrapassa a compreensão humana. Lincoln não foi apenas um presidente que guiou os Estados Unidos durante sua hora mais sombria. Ele foi, e talvez ainda seja, uma alma em missão, uma presença que permanece viva, não apenas em monumentos ou livros, mas nas sombras da Casa Branca, nos sonhos de quem o busca e na consciência coletiva de uma nação. Suas experiências espirituais, suas visões, os sonhos premonitórios que relatou e até as aparições que muitos testemunharam apontam para algo maior. Algo que desafia as fronteiras entre a vida e a morte, entre o corpo físico e o espírito. Talvez Lincoln tenha cruzado essas fronteiras com uma intenção clara: salvar uma nação e guiar sua reconstrução espiritual. Essa conexão entre história e espiritualidade nos convida a refletir sobre a natureza do poder, do sacrifício e do legado. Até que ponto a liderança pode ser influenciada por forças invisíveis? E se as decisões tomadas em momentos críticos não forem apenas fruto da razão, mas de uma conexão profunda com um propósito maior? Lincoln parece ter vivido e partido com essa missão, como uma alma que aceitou seu destino, sabendo que a luta pela união do país continuaria, mesmo após sua morte. Sua história é um convite para que olhemos além da superfície, para que busquemos os sinais e entendamos que a jornada humana não termina no túmulo. No fim, restam perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas. Mas talvez não precisem, porque o mistério, a dúvida e a busca são parte essencial da experiência humana e espiritual. Como disse o próprio Lincoln em um de seus discursos mais célebres, a fé é poder. E é essa fé, seja na história, no espírito ou no mistério, que mantém viva a chama de Abraham Lincoln, a chama que continua a iluminar o caminho da América. Chegamos ao final desta exploração fascinante sobre Abraham Lincoln e as conexões misteriosas entre sua vida, sua morte e o mundo espiritual. Se você foi tocado por essa história, que mistura fatos históricos, experiências sobrenaturais e visões profundas, este é o momento de se juntar a nós para continuar essa jornada de descobertas. No canal Conexões Pós-Vida, buscamos sempre unir história e espiritualidade, revelando mistérios que permanecem escondidos sob a superfície do tempo e do conhecimento convencional. Se você gosta de mergulhar em relatos de fantasmas, premonições, visões espirituais e fenômenos místicos, aqui é seu lugar. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também fará parte de uma comunidade curiosa e aberta, que valoriza as perguntas que a ciência ainda não respondeu e que está pronta para explorar o invisível. Queremos saber sua opinião.
Você acredita que Abraham Lincoln ainda tem uma presença espiritual na Casa Branca? Que ele continuou a missão de unir uma nação do além? Ou pensa que essas histórias são apenas coincidências, fruto da imaginação humana diante da perda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é fundamental para construirmos juntos um espaço de diálogo, onde o passado encontra o mistério e a história se torna viva em novas interpretações. Além disso, ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Assim, você não perde nenhuma conexão entre o mundo dos vivos e o pós-vida. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com amigos que amam mistérios históricos e fenômenos sobrenaturais. Quanto mais pessoas envolvidas, mais fortes ficam as conexões que buscamos. Por fim, lembre-se sempre: o mistério está aí para ser explorado, sentido e respeitado. Abraham Lincoln talvez seja apenas um dos muitos espíritos que continuam nos mostrando que a história é mais profunda do que imaginamos. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa comunidade que busca o que está além. Nos vemos no próximo vídeo.